la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Solo me cabe decirle a los trabajadores: yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Fuerzas Armadas y de Orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende. La Junta mantendrá el Poder Judicial y la asesoría de la Contraloría. Las cámaras quedarán en receso hasta nueva hora. De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrará a Cristo. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. Ahora quiero vivir junto a mi hijo y mi hermano la primavera que todos vamos construyendo a diario. No me asusta la amenaza, patrones de la miseria. Cuando tenía que ser escogido Allende, él dice, voy para la izquierda, y siempre luché para la izquierda, no voté por ningún otro que no fuese de izquierda. Más cuando llegó en 1970 y fue escogido Salvador Allende, en 1972, yo no tuve alternativa. Yo tuve que decir, salir del muro en que yo estaba parapetado, salir de él y decir, hola gente, tengo que participar. Yo no puedo estar fuera de esto cuando especialmente el presidente Allende estaba siendo atacado por el imperialismo norteamericano y compañía y por los imperios dentro del país, los capitalistas dentro del país querían derrubar al compañero Allende. Yo dije, voy a entrar. Y fui convidado a participar del Partido Comunista y yo entré. Y yo recibí llamada do interventor geral que me dice, Miguel, você ya está sabiendo. ¿Sabiendo qué? Comenzó el golpe. Me fala ele. Eu fiquei petrificado. O Chile ficou 10 anos com toque de recolher.
Isso ninguém fala, né? Imagina um país com 10 anos com toque de recolher às 11 horas da noite, até às 6 horas da manhã. Você não pode sair na rua, porque podem te matar. Eu teria que estar indo para a escola no horário que teve essa... naquele ano eu estudava de manhã, na parte da manhã. Eu deveria estar indo para a escola. E realmente nesse mesmo dia teve, a partir das 6 da manhã, foram suspensas as atividades no país inteiro, porque a organização militar do golpe foi muito bem feita. Nem o próprio Allende sabia quem estava comandando o golpe era um general que, de alguma forma, o traiu, vamos dizer assim, que seria o Pinochet. Ejerciendo las atribuciones que me confiere la Carta Fundamental, he decretado, a partir de esta fecha, el estado de sitio en todo el territorio nacional. Logo que Pinochet assume o poder, ele inicia um verdadeiro expurgo na sociedade chilena. Todos aqueles que estavam envolvidos, de alguma forma, com o movimento socialista, com o movimento operário, com o movimento revolucionário, era imediatamente caçado. Isso significa que durante o governo Pinochet, todos os sistemas de inteligência militar e policial funcionaram quase que ininterruptamente, procurando, investigando, caçando e capturando todo e qualquer elemento considerado suspeito de atividades subversivas contra o governo chileno. O Palacio de la Moneda era o símbolo da República Chilena. Foi bombardeada com rockets, os aviões da Força Aérea Chilena. Eu assisti, estava na minha casa, em Providência, iam para cima, viravam, desciam assim, e se escutava, olha, estava a 8 quilômetros de distância, se escutava como estouravam os rockets dentro do Palácio de la Moneda. Desde Maipú, onde estaba la fábrica, fica en alto. Entonces, o pessoal, los trabajadores, subían até o telhado y veían lo que estaba aconteciendo en el centro de la ciudad, donde está la Casa de la Moneda. Y están pasando aviones. Pasaban aviones. Allende o tempo todo quis fazer aliança com os militares e achava que poderia fazer uma revolução ao socialismo pela via democrática, porque os militares o apoiariam e nunca, jamais se rebelaria. Me identificava assim, a simpatia com o pessoal mais da ultra-esquerda lá, porque eles tinham uma atitude crítica com respeito à própria condução do processo de Allende, ou seja, eles já percebiam que era muito difícil que desse certo essa ida para o que eles chamavam a revolução em base legalista, onde os militares respeitariam tudo. Então foi um período, ao mesmo tempo, de efervescência, que você queria fazer alguma coisa, queria mudar as coisas do jeito que estava, e ao mesmo tempo já uma inquietação pelo que vinha, né? E que depois se mostrou até pior do que nós imaginávamos. Isso que foi interessante, que a realidade superou bem a imaginação, tá? Porque praticamente não havia outro lado, não havia combate, mas eles tomavam como se fosse uma espécie de guerra civil, né? Contra o comunismo e tudo. Ficamos todos isolados. Eu fiquei sozinho na minha casa, porque não tinha ninguém em casa naquele tempo. E estava esperando que viessem a buscar, só esperando. Então, esse é muito ruim. Aí começamos a escutar os bandos que mandavam, que eram informes, depois do meio-dia já começou a intervir os 4 generais e começaram a enviar mensagens, quem nos apresentar, quem nos apresentar da Unidade Popular ante um quartel de investigação, de carabineros, tudo isso, vai ser morto. Foi muito chocante no começo, né? Uma coisa assim, sobretudo ver que não havia como resistir. Isso foi o pior.
sabe? Você fez ações pontuais, se reuniu com certos colegas, foi na universidade, até no mesmo dia, a defender a autonomia universitária. Mas que autonomia? Os militares estavam nos telhados, entende? Na vida, não apenas na vida ao ar livre, mas na vida dentro das casas da gente tinha medo, né? Muito medo, na verdade. Porque o Chile nunca foi um país violento, assim, violento como é o Brasil, por exemplo, né? Que você sabe que a violência está muito perto. O Chile sempre foi um país muito pacífico, né? De repente você passar a ver militares armados com metralhadoras, com fuzis e tal, e andando na rua, por exemplo, em todo quanto é lugar, ocupando a cidade mesmo, né? Tipo, você pensa assim, poxa, que estamos em guerra, né? Tipo, quem é o inimigo, na verdade, né? O pessoal da esquerda, ele realmente sofreu. Eles se afastaram, né? Ficaram com medo, receio, até de circular, de andar na rua, porque podiam ser, vamos dizer assim, presos a qualquer momento, a qualquer horário, dia ou noite, feriados. Não tinha nem dia nem hora. Então eles realmente se viram muito restritos. Se existia toque de recolher, 10 horas da noite, o que você iria fazer com uma arma depois da meia-noite, depois das 10 horas da noite? Entendeu? Existiam as normas. Normas de militar não é como lá dentro da tua casa. Na tua casa, normalmente, você é tratado com amor. O militar não te trata com amor. O militar é feito para isso. É óbvio, teve excessos. Acredito que teve muita gente que morreu, que não precisaria morrer, sabe? Tenho que lutar para que não me peguem. Essa é a primeira coisa. Fugir, se esconder. Você estava do outro lado e os caras que venceram, que usurparam o poder, estavam com tudo na mão. Então era só de sair, sabia meu endereço, ir lá, pegar ele, tchau. E aí levavam a um estádio, a um centro de detenção e deixavam aí, dependendo como fosse a coisa, te matavam ou te alongaban, te esticaban a vida, no sabían. Se cree que alrededor de 20.000 prisioneras y prisioneros pasaron por acá entre los días 11 de septiembre de 1973 y 9 de noviembre del mismo año. Contra toda lógica, reunir las condiciones ideales en toda su infraestructura para juntar prisioneros, tenerlos encerrados, transformar los camarines en celdas, transformar las escotillas en celdas, transformar los baños del velódromo en espacios de interrogatorio y tortura. Todos los grandes centros deportivos del territorio nacional fueron utilizados de la misma manera que el Estadio Nacional. De hecho, hoy existe una política de parte del Ministerio de Deporte a través de una dirección de derechos humanos que se ha creado para poder recuperar todos los espacios deportivos antiguos que fueron utilizados como centro de detención. Cada cierto tiempo se dejaba a un prisionero en el centro con claras huellas de tortura para ir ablandando a los prisioneros que estaban acá, que iban a ser llevados luego al interrogatorio. Você controlar uma população pelo medo é uma ótima forma de você controlá-la. Por quê? Porque o medo imobiliza as pessoas, o medo deixa elas travadas, o medo faz com que elas não ousem. A partir do momento que o sujeito ele era chamado para depor, bem, normalmente ele ficava preso. Normalmente ele era interrogado. Normalmente, mas não todas as vezes, ele passava por tortura. Hay que considerar, sí, que hubo muchos prisioneros y prisioneras que fueron traídos a este lugar, que fueron torturados, algunos fueron asesinados acá sin siquiera ser interrogados, sin necesariamente intentar sacar información relevante que tuvieran, solo para poder quebrar la dignidad del prisionero y a través de la dignidad del prisionero quebrar la dignidad de todo un pueblo que había soñado con este experimento socialista que les iba a permitir equiparar las condiciones de vida. E eu tive amigos meus que moravam na frente da minha casa. Quando eles saíram de lá,
ele saiu meio com problemas mentais. Eu não quis falar nada com ele, perguntar nada. A Vila Grimaldi é uma construção feita mais ou menos no final do século XIX, começo do século XX, e que a princípio era um restaurante das elites chilenas, e que mais tarde vai se tornar a principal casa de tortura da ditadura chilena. Há uma estimativa por alto de mais ou menos 4.200 pessoas que foram levadas até a Casa Grimaldi e sofreram torturas lá dentro. Porque tortura, tudo isso existiu e o pessoal se acostumou a conviver com isso, né? Nós, aqueles que saímos do país, ficamos com uma outra visão, porque nós chegamos a viver anos de ditadura, tá? E saímos quando a situação ficou muito ruim. Eu tenho um compadre aqui argentino, que tem hoje um grande empresário lá no Chile, e ele me tem um alemão que lá tem uma pequena tornearia e está precisando um chefe da tornearia. E o filho desse senhor era da direita, um moleque, que não tinha nem 18 anos, mas ele já, não, vou sair a caçar comunista. Ele me falava, estava falando com um, fazia o que queria, matar um comunista, para ele era brincadeira. Não sabiam que detrás de um comunista havia uma mulher, filhos, muitos familiares. Havia muitos boatos, estavam me procurando, o lugar onde eu morava foram me procurar e pessoas em carros sem patente, que eram famosos pessoal que na verdade fazia essas apreensões e onde tinham os desaparecidos mesmo, né? Porque eles foram me procurar com um nome de alguma maneira mudado, por exemplo, ou mudava a região onde eu tinha nascido. Algum erro havia nos dados. No lugar onde eu morava, havia uma moça que, como foram me procurar, com o nome errado e tudo, ela me ofereceu a possibilidade de ir me esconder numa casa nos arredores de Santiago, de um ex-marido, para me proteger. Mas eu disse, mas eu não tenho que me esconder de nada, por quê? Muitos anos depois, quando já morávamos aqui no Brasil, que saiu o caso dela chamado Flaca Alejandra, que era uma pessoa que tinha sido de esquerda, mas foi usada para entregar a pessoa. Então, aí que eu vi que era uma armadilha. Só que na época você não sabe, pensa que uma pessoa que está chegando, que é uma boa pessoa, mas ainda bem que você não segue, até porque não conhece, né? Nem tinha por que eu ir me esconder. Mas isso era a maneira que ela tinha de operar. Tanto é assim que, como você vê que fica em alguns espaços que não são superados, a gente diz que supera, porque já estou em 40 anos no Brasil, né? Mas você diz que supera entre aspas, muita coisa. Mas eu tenho uma fita que eu trouxe que fizeram em Chile um filme sobre a Flaca Alejandra, que eu ainda não consigo assistir. Que se eu tivesse escutado e dito, vamos nessa casa do ex-marido, não estaria falando hoje em dia, porque assim desapareceu muita gente, né? A ditadura militar no Chile durou muitos anos, então a gente foi crescendo com a ditadura. E então imagina só você viver, sei lá, 10 anos, por exemplo, sempre imaginando que tem alguém te ouvindo o que você fala, alguém, entre aspas, te espionando. Mas não apenas você, mas todo mundo, né? Eu tinha um amigo de futebol e esse meu amigo, né, sabia que eu estava servindo o exército por estudante naquela época, né? E ele me chamou, né? Falou assim para mim, companheiro, os militares vão tomar o poder dia 11 de setembro e nós temos que pegar nossas armas para lutar contra eles. E eu falei, para ser bobo, cara. Nenhuma chance de lutar contra os militares. Não, companheiro, porque não vamos permitir isso aí, nós temos que nos unir e tudo mais.
Aí foi até interessante porque ele me disse assim, nós chegamos a um acordo, né? Que se eu estivesse na rua de militar e ele estivesse de civil, com uma arma na mão, quem atirasse primeiro ficava. E ele me deu a mão, né? Falou, combinado, combinado. Eu falei, combinado, numa boa, porque a gente ficava dentro do exército sábado e domingo, mas nós fazíamos rondas sem maquinada, ronda simples, sem armamento, sem nada, né? Porque nós éramos de uma área diferente do exército. E lamentavelmente eu soube que depois de um tempo, esse meu amigo foi morto. Mas foi morto com uma arma na mão. Aquilo que ele prometeu cumpriu. Iria morrer com uma arma na mão. Eu tinha uma biblioteca marxista, porque estavam queimando os livros, né? Queimaram os livros, você viu isso? Queimaram os livros a peça. Então eu tinha o Diário do Che, eu tinha mil coisas do marxismo, tinha coisas da faculdade. Então, olha, se entrava um milico mais ou menos daqueles brutos, ia me pegar e ia me, pelo menos, mandar num campo de concentração e aí podia coger qualquer coisa, só pelos livros que a gente tinha. En muchas facultades de arte se quemaron los libros de cubismo, porque pensaban que el cubismo provenía de Cuba. Y si provenía de Cuba, entonces por lo tanto era una doctrina comunista. Y ligado a esto, la carrera de química en la Universidad de Chile es prohibida durante varios meses porque se piensa que puede ser utilizada por terroristas para aprender a hacer bombas. Y junto con esto quemaron un libro de química que se llama La Revolución de los Átomos. Es un libro de química, pero pensaban que la palabra revolución en la portada estaba directamente ligada a la idea de izquierda y por lo tanto era un libro peligroso. Você sabia que era uma violência real, né? Estava ali, estava presente, né? E de vez em quando a gente ouvia tiros, né? Por exemplo, sabíamos que, como chama-se, tiros de metralhadora, né? Que eles matavam cachorros de vez em quando na rua, somente para assustar as pessoas e deixavam o cachorro lá morto. Então todo mundo fala, poxa, foi morto por um militar, né? Que nem a gente viu passar caminhões, por exemplo, com gente morta, né? Então isso também era absurdo, né? Porque você sabia que as pessoas que estavam ali eram pessoas próximas, né? Tipo vizinhos ou sei lá, gente de algum lugar da região que tinham sido mortas por algum motivo, né? Tipo, a gente nunca entendeu o que era suficiente para ser morto, né? Porque muitas vezes eram coisas assim muito subjetivas, né? Não era uma coisa assim real. Foi feito pelo Exército e pelas Forças Armadas a integração de que essa preparação de pessoas para compor as Forças Armadas iria fazer um bem para o país. E de alguma forma um pouco meio que sonhadora, eu fiz entrei na Força Aérea, é um concurso muito difícil, é uma coisa muito exigente, tá? As pessoas te exigem muito, você meio que passa a pertencer às Forças Armadas. Para assim, você pertence à Força Armada, você não pertence mais à sua família, assim. É uma coisa meio firme e dura, tá? É uma cerimônia interna da Força Aérea, onde teve a presença do general Pinochet, uma apresentação. E na apresentação da escola, se coloca todos os alunos, formação militar, aquela coisa tipo desfile, e a pessoa faz o que chama uma revista de tropa, né? Estava o Pinochet na época, comandante-chefe das Forças Armadas como um todo, fez a inspeção e em alguns momentos ele se detinha na frente de alguns cadetes na época, né? Para fazer uma inspeção assim, visual, meio que, não digo encarando, mas olhando fixamente para você, não? Ele parou bem na minha frente e fez uma inspeção, ele em posição a gente em posição de sentido e fica olhando, você tem que olhar fixamente para frente, né? Ele estava na minha frente, não tinha como fugir. E eu me lembro de uma distância aí de menos de meio metro quase, ele olhando fixamente para mim no rosto, né? Eu olhando fixamente para ele, porque você não pode desviar o olhar, não pode fazer nada, nem olhar para o lado, de jeito nenhum. Mas foi uma coisa assim, muito rápida, né? Mas são coisas que ficam marcadas depois de um tempo por causa como te diria, do que ele representou para o Chile na época do governo, independente ou não, como te falei, da parte política e do que isso representa, mas foi um fato meio pictórico, eu diria, né? Vamos dizer assim que ele próprio se autodenominou o poderoso, né?
O cara que poderia mandar nas pessoas, né? Ele era o ditador mesmo. Se tem alguém que possa ser considerado um ditador, é o Pinochet, né? Toda crise, né? Toda coisa que deixa marcas, né? É como uma ferida, sabe? Uma ferida. Você vai ter uma cicatriz, né? E por mais que você queira dizer assim, não, eu não aconteceu, a cicatriz está ali, né? Então, tipo, no Chile tem uma cicatriz muito grande, né? Que não tem como ocultá-la, né? E que tem muita gente que faz questão de que isso seja mostrado para as futuras gerações. É importante recordar primeiro porque o que sucedió sigue sucediendo en la medida de que hay procesos judiciales abiertos, en la medida de que hay que descubrir más aún la verdad de lo que sucedió. Y también es importante recordar porque hay un compromiso que nace de esta terrible experiencia de que nunca más en Chile puedan ocurrir violaciones a los derechos humanos como se cometieron. El museo es una política de reparación para las familias de las víctimas y las víctimas en sí mismas, ese es uno de los principales objetivos, pero también tiene el otro objetivo, que es pensar en las nuevas generaciones, las generaciones que a partir del año 90 no vivimos la dictadura y que por lo tanto la idea es colaborar en esta construcción de una cultura de derechos humanos. La Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, que bueno, el nombre dice bastante sobre lo que trata, y esa comisión nos da un número aproximado de 40.000 víctimas de tortura en Chile. Es la sala que invita a la reflexión. Es la sala donde tenemos la vista frontal al memorial construido al interior del museo. Este es un memorial con fotografías de víctimas fatales, pero donde solamente se encuentran alrededor de un tercio del total. Acá hay alrededor de 1.100 a 1.200 fotografías y el total de víctimas chilenas supera las 3.000. Mas realmente, quando você está dentro, você percebe que se fica uma vida, como te diria, militarmente falando, obedecendo algumas coisas que na época eu acredito eram um pouco até mais fortes do que hoje, você tem que estar muito bem preparado psicologicamente. Eu passei por situações, assim como te diria, que realmente não me permitiriam ficar a vida inteira sendo um militar. Então eu pedi baixa na época. Sempre quando você muda de país é uma condição difícil, não é fácil, né? Você deixa, às vezes, família, pais, irmãos, tal. Mas é uma alternativa que às vezes não tem outra saída, né? No Chile de hoje, que é falado que é um milagre econômico e tudo isso daí, que deu certo, que a economia dá certo. As pessoas aqui me dizem, por que não volta no Chile, que a economia está tão boa, está tudo dá certo. E ninguém fala dessa diferença social que é gigantesca. Assim como teve a Segunda Guerra Mundial, a pessoa que perdeu irmãos em campo de concentração depois de 70 anos, a pessoa lembra e sabe, e tem um registro marcado no braço que eles foram prisioneiros de guerra, pessoas que estão com 90 e poucos anos. Tal. E essa lembrança fica. Infelizmente, a história sempre nos mostra isso, né? Que nem tudo é como a gente quer, nem tudo acontece como a gente quer. E a gente passa por situações que a gente é um ente, é um grãozinho de areia no contexto. E esse grãozinho de areia tem que, de alguma forma, rola para lá, rola para cá e tem que continuar existindo. É isso que eu acho que aconteceu. A ditadura, por si só, ela já é cruel. É cruel porque não permite a democracia. A democracia, com todos os seus defeitos, é o mais maravilhoso que o povo tem que ter. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. Ahora quiero vivir junto a mi hijo y mi hermano la primavera que todo